Aleluia. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Meus amados irmãos, é sem dúvida e muito prazeroso observar a mão de Deus na vida dos santos da antiguidade. Como é proveitoso contemplar a bondade divina livrando Davi do ataque do leão e do urso. Como é lindo observar a misericórdia do Senhor em perdoar os pecados e a iniquidade de Manassés. Quão maravilhoso é contemplar a sua fidelidade de manter a sua aliança feita com Abraão, ou ainda a sua intervenção em favor do moribundo rei Ezequias. Mas, queridos irmãos, não seria mais interessante e mais proveitoso observarmos a mão de Deus em nossa própria vida, agindo e trabalhando em nossa própria vida? Não devemos considerar a nossa história tão repleta de Deus, tão cheia da bondade divina e de sua verdade, e cheias das suas veracidades, quanto a história de quaisquer santos do passado? Creio que nós ofendemos ao Senhor Jesus quando supomos que Ele realizou tantas obras e tantas maravilhas, tantas coisas miraculosas na vida dos nossos irmãos do passado, dos patriarcas, dos profetas, e parece que Ele não está fazendo mais em nossa vida hoje. Nós pregamos e comentamos e admiramos de tantas coisas que Deus fez na vida dos nossos irmãos da antiguidade, e parece que o Deus que nós servimos não faz mais em nossa vida como Ele fez no passado. Vamos rever, pois, os nossos próprios registros, e por certo, quando fizermos uma análise de nós mesmos, veremos os nossos próprios episódios felizes que nos alegram e ao mesmo tempo glorifica o nosso Deus que está no céu. Se você parar para observar o que Deus tem feito em sua vida, tantos anos que você está na presença dele e serve ele, se você parar para pensar o que Deus vem operando gradualmente na sua vida até hoje, será o bastante para você dar glórias e honra ao nome desse Deus poderoso. Aleluia! Será que nós nunca tivemos livramento? Será que nós nunca cruzamos rios sustentados pela presença de Deus? Será que nós nunca andamos pelo meio do fogo sem se queimar? Será que nós nunca fomos salvos das nossas angústias? Será, aleluia, que Jeová nunca nos ajudou? Aleluia! Será que
que nós nunca participamos de manifestações especiais do poder e da glória de Deus? Aquele que falou a Abraão nas águas de Manre, nunca falou com a igreja? Será que o anjo que lutou com Jacó em Peniel nunca lutou a favor de você? Será que aquele que pisou nas bravas com aqueles 3 santos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais, nunca entrou em uma fornalha ao seu lado para pisar na brasa com você? Ai, sobre, aleluia, amados, Ele se manifesta em nossa vida todos os dias, mas de uma maneira que o mundo não compreende. Aleluia! Não esqueçamos de tais manifestações e nem deixemos de nos alegrar com a presença de Deus em nossa vida. Será que você jamais recebeu bênção especial de Deus? Claro, claro que sim. Aquele Deus que deu a Salomão o desejo do seu coração quando ele orava, será que nunca realizou o desejo do seu, do meu e do nosso coração? Será que nunca ouviu e nunca atendeu os nossos pedidos? Aquele Deus de generosidade que Davi cantou, dizendo: Ele satisfaz a nossa boca de bem, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Será que Ele nunca satisfez de bem a nossa vida? Com certeza sim, com certeza sim. Aleluia! Esse Deus que estamos servindo aqui nesta noite é Deus que Ele traz para nós bênçãos especiais, uma revelação de sua glória, de sua graça está sobre esta igreja aqui nesta noite. Aleluia! Por isso estamos aqui meditando na palavra que foi lida, quando Samuel pega aquela pedra de ajuda, porque Ebenezer significa pedra de ajuda, colocando nela este nome de Ebenezer, e fincando ali aquela pedra entre Mispa e Sem, e gritando: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era o dia da vitória que Deus proporcionou para aquele povo. Uma outra reflexão que eu quero trazer aqui, que é uma reflexão muito agradável, é notar as diversas formas pelas quais os santos gratos da antiguidade registraram as suas gratidões ao Senhor. Quem não aprecia ver o altar que Noé levantou após o seu livramento do dilúvio universal? Ou então ficamos entusiasmados em pensar em Abraão construindo um altar e chamando Jeová Jireh: no monte do Senhor Deus proverá. Eu tenho certeza que quando Abraão levanta aquele altar, que ele já tinha passado por um problema do menino perguntar: papai, eis aqui a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto?
dizia: o Senhor proverá para si o cordeiro. Mas até então eles não tinham o cordeiro. E quando ele prepara aquele altar, deita o menino no altar, amarra ele e pega ali a faca ou o cutelo para degolar o menino. A voz de Deus grita lá do céu: Abraão, não faça isso. E quando ele olha para trás, ele encontra o cordeiro amarrado pelo chifre. Eu tenho certeza que Abraão disse: até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus. Quem não admira e não se deleita quando ouve a história de Jacó erguendo a pedra que usara como seu travesseiro e derramando sobre ela óleo e invocando o nome do Senhor e chamando aquele lugar de Betel, embora no princípio fosse luz? E Jacó, aleluia, naquele lugar ele estava sem saber o que fazer. Ele já teve uma visão ali, quando ele pôs aquela pedra como seu travesseiro. Ele viu visões de Deus, de anjo que subia e descia sobre aquela escada, e lá em cima estava o Senhor, e o Senhor lhe fez uma promessa maravilhosa. Eu tenho certeza que quando Jacó desperta daquele sono, antes dele dizer assim, que aquele lugar não é outro senão a casa de Deus, ele diz assim: eu tenho certeza que até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia! Quem não se encanta com o cântico de Moisés na travessia do Mar Vermelho, acompanhado de Miriam tocando o seu tamborim, aleluia, e das 12 pedras que Josué colocou no meio do Jordão, quando as águas se abriram para que Israel passasse de pé enxuto para o outro lado. De fato, alegra-nos a ver aquela forma pelo qual o povo de Deus registrou todas as bondades divinas, erguendo pedras, levantando marco e adorando o Senhor que vive e reina pelo século do século. É muito bom observar como cada geração celebra os atos divinos do Senhor, transmitindo às gerações seguintes, às gerações futuras, para que eles também venham glorificar o nome do Senhor. Mas seria, meus irmãos, muito melhor e muito mais prazeroso nós mesmos registrar as nossas vitórias que o Senhor tem nos dado, que tem feito nas nossas vidas. Nós deveríamos também levantar em nossa vida um altar e compor os hinos mais bonitos, os louvores mais lindos ao nosso Deus, e oferecer para Ele, como estamos oferecendo aqui nesta noite, o ouro puro dos nossos lábios, em gratidão ao Senhor, a joia mais rara que sai do nosso coração, hinos doces, como aqueles que saíam, que emanava da harpa de Davi, que era com tanta unção, que quando Davi começava a dedilhar aquela harpa, o espírito maligno tinha que sair e ir embora, porque tinha unção naquele louvor. Poder de Deus, aleluia. Era cânticos jubilosos, como o cântico de Miriam, que liderava as mulheres de Israel,
Então estamos fazendo nesta noite uma linda oferenda ao Senhor. Deus já bradou aqui pelos louvores que foram cantados. Deus já bradou aqui através das divinas revelações, e Ele continua bradando no meio da igreja. E com meus olhos da fé eu posso contemplar exército de anjos passando de um lado para o outro aqui, fazendo ministração de bênção e vitória sobre esta igreja. Aleluia! Vamos oferecer o nosso vinho aromático da nossa romã, os nossos favos de mel, apresentar o Senhor e dizer bem alto, e dizer com alegria: Ebenezer, Ebenezer, aleluia. Adore, glorifica com palmas e exalte o nome dele. Vamos falar sobre 3 aspectos, mas que se torna um só. Essa pedra de ajuda, por nome Ebenezer, traz lição. Consideramos onde foi erguida, por que foi erguida e qual inscrição carrega. Primeiro, muita orientação valiosa e estimula gratidão pode ser encontrada no lugar onde a pedra de Ebenezer foi erguida. 20 anos antes, naquele mesmo campo, os israelitas foram derrotados. 20 anos antes, os 2 sacerdotes de Deus, Ofni e Fineia, tombaram ao mesmo dia naquele lugar, e a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Os filisteus triunfaram ali sobre os filhos de Israel. É importante nós lembrarmos da derrota sofrida, e que ao meio ao triunfo, e reconhecer que um exército tinha sido aniquilado naquele lugar, e novamente aquele outro exército que estava ali com Samuel seria aniquilado se a mão do Senhor não fosse com eles. Aleluia! Então, eles foram ali para aquele campo, mas a mão do Senhor esteve com eles para dar-lhe vitória. No campo onde Samuel ergueu a pedra de Ebenezer, ali com certeza tinham sepulturas de milhares que perdeu a guerra naquele campo. Tinha sepulturas das nossas visões orgulhosas, sepultura dos nossos próprios eu, sepultura da nossa autoconfiança, que às vezes nós deixamos de confiar no Senhor para confiar em nossa própria força, e é aí que vem a nossa derrota. Ali tinha sepultura da nossa própria jactância, e que isso sirva para nós louvarmos o nome do Senhor e exaltar o nome desse Deus que até aqui nos ajudou. Aleluia! Quando os filhos de Israel, ali naquele campo, lembravam que naquele mesmo lugar, eles lembravam de corpos, de sepulturas, de exércitos de soldados de Israel que tinham sido mortos ali, e que a sepultura deles estavam ali.
E eles ficavam com medo, amedrontado, porque eles também estavam correndo o risco de também ser sepultados. Começou a pregoar no meio deles uma pregação de arrependimento. E eu lendo esta palavra, meu irmão, eu pude ver que foi o maior avivamento nacional da história, porque todo aquele povo se arrependeram dos seus pecados e tiraram do meio das suas casas e do seu coração todos os baalins, todos os asterotes, e naquele campo eles dobraram o joelho e confessaram e disseram: pecamos perante o nosso Deus. Porque a maior confissão de arrependimento que um homem, uma mulher possa fazer perante Deus é declarar para ele que pecou e está arrependido e quer retornar para ele novamente. E eles disseram: pecamos contra o Senhor, mas agora estamos arrependidos. Vamos tirar do nosso coração os deuses estranhos, vamos tirar as imagens de escultura do nosso meio, vamos tirar os baalins, vamos tirar os astarotes. E naquele momento eles buscaram água, tiraram água e derramaram água perante o Senhor. Sabe o que significa? Derramar o coração, derramar o seu coração perante o Senhor, derramar a sua alma. Tudo que o Deus quer de nós é que nós derramamos o nosso coração perante Ele, é que nós derramamos a nossa alma e dizemos: pecamos contra Ti, estamos arrependidos. É fazer como fez o filho pródigo, que ele parou em si para pensar e disse: quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu estou aqui perecendo de fome. Eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei perante Ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, Pai. E o Pai perdoou os pecados dele, porque o Pai está sempre pronto a perdoar, porque a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia. Você que está aqui nesta noite e que está afastado da presença do Senhor, que distanciou-se da presença do Senhor, está na hora de você rever o seu registro. Aleluia. Ver aonde você falhou, ver aonde você pecou contra Deus, e se voltar para Ele e dizer: Deus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Ti, eu estou aqui arrependido, estou aqui para derramar o meu coração e derramar a minha alma perante o Senhor. E no mesmo momento Deus vai trazer perdão para a sua vida. Aleluia. Quando os filhos de Israel, eles confessaram os seus pecados, eles confessaram na hora que eles deixaram de lado as suas armas, os seus armamentos, e foram então para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. E os filisteus, na hora que viram, brada lá do céu, e vem aquela trovoada que assusta os filisteus, relâmpagos cegam eles, e eles ficam aterrorizados. Eles ficam aterrorizados e fogem dos filhos de Israel. E naquele momento eles correram aterrorizados, e os filhos de Israel correram atrás deles e foram mataram eles até em Bet-Cá. Bet-Cá significa a casa do cordeiro. Aleluia. Seguiu eles e os mataram na casa do cordeiro, porque é na casa do cordeiro que Deus deu a vitória. Hoje aqui neste lugar que estamos reunidos também é a casa do cordeiro.
E o Senhor dá vitória à sua igreja. É nesse lugar. É enquanto a igreja ora. É enquanto a igreja fala com Deus. E está em oração. E os inimigos estão tentando pelejar. Estão tentando lutar. Mas quando ele chega, a igreja está na casa do Cordeiro. Buscando a presença dele. Louvando o nome dele. E nessa hora Deus levanta e dá vitória para a igreja. Aleluia. Deus se levantou do trono naquele dia e deu vitória a Israel na casa do Cordeiro em Bet-Car. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Eles receberam a vitória. Dessa vez não foi como a primeira vez, que 30.000 homens morreram, porque não estavam na presença de Deus. Estavam todos em pecado, contaminados, e não estavam buscando ao Senhor. Mas aqueles homens, como sentiram apertados, eles colocaram no coração: vamos buscar ao Senhor, vamos nos humilhar na presença dEle, vamos derramar o nosso coração, vamos derramar a nossa alma e vamos limpar a nossa vida. Vamos tirar tudo que não agrada ao Senhor. Os deuses estranhos. Qual é o Deus estranho que está atrapalhando você chegar mais próximo de Deus nesta noite? O que te atrapalha? O que está atrapalhando você? Aleluia! O que está atrapalhando você a sentir a presença de Deus? A sentir que a presença de Deus, ela é notória na tua vida. Tira nesta noite. E eu estou profetizando que Deus vai trovejar na sua vida com grande trovoada. Vai amedrontar o inimigo e ele vai fugir de você. O povo de Israel ganhou aquela peleja. Não foi com seu grito. Eles não precisaram gritar. Não foi com as suas flechas. Não foi com as suas armas de guerra. Não. Foi a mão do Senhor sobre eles. Foi a misericórdia do Senhor sobre eles. Creio que mesmo que se eles gritassem, as trovoadas de Deus e os relâmpagos abafariam a voz deles. E quando eles chegam lá em Bet-Car, que termina aquela batalha, tenho certeza que eles gritaram e exclamaram com voz de júbilo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Igreja, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu termino essa mensagem dizendo para você que o nome Ebenezer, até aqui, faz nós lembrar do passado, do nosso passado, até aqui, nesse momento hoje, até aqui, o Senhor nos ajudou. E quando eu me lembro do passado, eu posso estar lembrando de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Será que tem alguém de 80 anos aqui que vem vencendo lutas, batalhas, derrotas, vitórias, conquistando, deixando de conquistar, o inimigo levantando, mas anjos também levantando e dando livramento, e você várias vezes pensou em desistir, várias vezes pensou em parar, mas glória a Deus, de lá para cá, até aqui, o Senhor te ajudou. Daqui para frente, você vai continuar erguendo pedras de Ebenezer, porque daqui para frente tem mais lutas, tem mais perseguições, mas também tem vitória. Você vai encontrar com muitos demônios na sua frente, mas vai encontrar com muitos anjos dando livramento também. É muita perseguição, mas tem muita vitória. É Satanás lutando, mas Deus batalhando por você. E quando chegar lá na frente, vai vir a velhice, vai vir a morte, e alguém vai pensar assim: agora acabou tudo, agora findou, mas não findou.
continuar o seu Ebenezer, porque você vai estar aí esperando o ressoar da trombeta de Deus, onde esse corpo corruptível se revestirá num corpo incorruptível, esse corpo mortal num corpo imortal, e a voz de Deus vai surgir, as trombetas irão tocar e o seu corpo ressuscitará num corpo incorruptível e vai dizer de novo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E acabou por aí? Não. Agora você vai ver, aleluia, vai começar a subir juntamente com a igreja dando glória, e vai chegar nas nuvens do céu e vai poder contemplar o seu rei coroado te esperando para te dar um abraço. E naquele momento que nós o abraçarmos, nós vamos falar de novo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E não terminou por aí, nós vamos passar ali com ele, vamos entrar para o grande banquete da boda do Cordeiro, e quando chega lá é veste branca, é nome escrito no livro da vida, é palma na mão, aleluia, é lenço para enxugar as suas lágrimas, e ele vai te abraçar novamente e dizer: ei, eu vou enxugar a sua lágrima, eu estive com você até aqui e agora vou continuar contigo para sempre, e vou dizer para você que o seu Ebenezer vai continuar, porque da agora em diante é eu e você e eu, e é Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E aí será só gozo, paz e alegria no Espírito Santo, a igreja cantando Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Fique de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos chamar o irmão aqui.